Bom dia, irmãos. Um dia de frio. Muitos decidiram quedar-se em casa, abraçando suas cobertas, suas mantas, ou fazendo outro tipo de programa. Pero há muitos que estão enfermos e necessitamos orar por eles, né? Nessa manhã me gostaria muito de meditar com vocês num texto que venho pensando e já escutei vários sermões sobre esse texto, pero eu queria hoje trabalhar desde um enfoque diferente do que escutei muitas vezes. Esse texto se encontra em 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos trabalhar nessa manhã nos dois versículos, versículo 9 e versículo 10. Me parece que cada vez mais necessitamos ter consciência quem somos, a quem pertenecemos. E esse sentimento de pertenência muitas vezes está sendo olvidado por muitos. E é muito importante reconhecer que quando somos de Deus, Ele tomou em sério. Quando Ele escreveu nosso nome no livro da vida, Ele tomou em sério. E quando Ele nos põe numa congregação, para participar dessa congregação, Ele põe com propósito. Vejamos então esse texto, assim como estamos sentados, de forma reverente. O texto diz assim: mas vosotros sois linhaje escogido, real sacerdócio, nação santa, pueblo adquirido por Deus, para que anuncieis a virtude daquele que os chamou de las tinieblas a sua luz admirável. Vosotros que em outro tempo não eras pueblo, pero que agora sois pueblo de Deus, que em outro tempo não havias alcançado misericórdia, pero agora habéis alcançado misericórdia. Amém? Quando lemos esse texto, parece que ele nos remete a uma situação distinta. Uma situação que para muitos está lejos de ser alcançado. Pero é assim que Deus nos vê. Uma vez que Ele nos chamou de las tinieblas para a luz, é assim que Ele nos vê. E não só Ele nos vê dessa forma, mas Ele nos dá instruções, Ele nos dá condições para que nós outros vengamos realmente ser, ter esses títulos que Ele nos outorgou. Vamos orar uma vez mais? Padre Celestial, queremos te dar graça por tua palavra. E nessa manhã clamamos por tua misericórdia, Senhor. Clamamos por tua misericórdia para que podamos juntos, Senhor, entender esse texto, aplicar em nosso dia a dia, Senhor, nossas vidas. E assim, Padre, venhamos a cumprir, Senhor, o propósito pelo qual o Senhor nos pôs nesse lugar. Oramos, Padre, te damos graça por cada um de nossos irmãos que aqui estão. Oramos por os demais que estão em suas casas, ou estão viajando, ou estão fazendo um montão de coisas. Pedimos que o Senhor também, a cada um deles, traga essa consciência, Padre. Oramos, Padre, e te damos graças em nome de Jesus, pedindo perdão por nossos pecados. Usa tus servos, assim queres, para a glória de tu nome, Padre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pensando nesse texto, não há como não recorrer a alguns princípios interessantes e importantes da palavra de Deus. E um deles é que a vida cristiana começa com o reconhecimento de Jesus como nosso Senhor. E a partir desse momento que nós outros reconhecemos ao Senhor Jesus como nosso Senhor,
Vamos desarrojando com nossa plena obediência, vamos desarrojando uma plena obediência ao senhorio desse Jesus que é nosso Senhor. Não há maneira de que podamos acercar-nos a esse evangelho desde uma perspectiva diferente, se não reconhecemos Jesus como nosso Senhor. O que nos caracteriza como seguidores do Senhor Jesus é a vontade de caminhar em obediência ao comando deste Senhor. Por isso nos reunimos nesta manhã. Podíamos estar em tantos lugares. Pero esse Senhor nos instrui a momento que vamos alabá-lo, no momento em que vamos adorá-lo, estejamos juntos. E o apóstolo Pedro também escreveu sua primeira epístola aos elegidos, ele disse assim: pessoas que haviam sido esparcidas por diferentes lugares, pelo que foram convertidas por Deus, nestes lugares diferentes de onde estavam. Ele escreve para que os irmãos estiveram preparados para uma grande ola de perseguição iminente que vendria sobre esse lugar. E por quê? Porque creio eu que Pedro sabia que juntos somos mais fortes. Quando lutamos solos, muitas vezes nos perecemos. E muitas vezes desanimamos. Mas quando estamos juntos como família, somos mais fortes. Conseguimos vencer. Então, Pedro, quando escreve a esses irmãos convertidos, preparando-lhes para essa grande perseguição iminente, ele diz que a obediência total em la vida cristiana vão de la mano, são inseparáveis. Por isso é essencial que os cristianos mirem a Jesus não só como seu Salvador, sino também como seu Senhor. Nós outros somos muito prontos em dizer Jesus é meu Salvador, né? Os ninhos já dizem, o primeiro que diz que Jesus é meu Salvador. Pero parece que nos custa entender que Jesus, antes de ser nosso Salvador, Ele é nosso Senhor. Sabemos que a única maneira de entrar ao reino de Deus é reconhecendo o senhorio de Jesus. Romanos 10, 9 e 10, diz: se creres em tu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com tu boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. Irmão, para entendermos um pouco disso, necessitamos rever o conceito da palavra amo, desde o significado bíblico. A Bíblia diz que essa palavra amo indica propriedade sobre alguém, como a de um amo sobre um escravo. Pablo vai dizer isso. Ele se considerava um escravo de Cristo Jesus. Para entender esse conceito, devemos recordar que a morte de Jesus na cruz e sua posterior ressurreição implicou especificamente um acto de compra levado a cabo por Deus. A obra de la cruz é uma obra de redenção, e a redenção é um acto de compra. A redenção de la propriedade. Deus, mediante a ação de Cristo Jesus na cruz, Ele comprou ou resgatou ao homem para si mesmo. Por isso que Pedro vai trabalhar esses 2 versículos do capítulo 2, dizendo: nós outros somos, vós outros são. Linhagem escolhido, real sacerdócio, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis a virtude daquele que os chamou de la tinebra a sua luz admirável. E a Bíblia diz que Jesus, com seu sangue, não só vino a limpiar nosso pecado, não vino só a purificar-nos. A Bíblia diz que Ele nos comprou para Deus.
Somos propriedade de Deus, exclusivos propriedade de Deus. E Paulo reconhece esse acto de compra em 1 Coríntios, quando disse, porque fuiste comprado por alto preço. E o apóstolo também lo reconhece quando em 1 Pedro 2,9 disse que somos pueblo de Deus. Quem somos? Pueblo de Deus. Uma vez que consideramos que Jesus é Senhor, irmãos, isso nos leva também a dedicar-lhe total obediência, total alabança. Vivimos para Ele, vivimos para adorá-lo, o qual é essencial para caracterizar a vida de um cristiano. Quando chegamos acá em Poçada, nós outros estranhamos em português, mas assim, nós outros sentimos a diferença que existe. Em Brasil, nós outros vamos por la manhã na igreja, vamos lá tarde na igreja, se tiver culto lá à noite, vamos na igreja. Tá? E quando assistimos alguns cultos acá, e era um culto à noite ou por la manhã. Né? São culturas distintas. Vocês não necessitam repetir o mesmo. Tá? Mas me chama a atenção essa necessidade de estar juntos em união, alabando esse Deus que nos comprou, que nos sacou. Uma vez que consideramos que Jesus é o Senhor, isso nos leva também a dedicar total obediência, o qual é essencial para caracterizar-nos como cristianos. Ora, te pergunto, podes identificar-te como parte desse povo a quem escreve Pedro? Podeis vocês se identificar como esse povo, linhagem de Deus, escolhido de Deus, real sacerdócio, nação santa, povo adquirido por Deus? Podemos nos identificarmos assim? Pedro não escreve ao povo de Deus em termos novos, não, irmãos. Ou originais. Em Êxodo 19, 3, 6, Deus mesmo já havia mencionado que estabeleceria para si um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um povo que seria de sua propriedade exclusiva. O mesmo capítulo mostra que esse povo é o povo de Israel, elegido por Deus. Esse era o plano de Deus. Para compreender melhor o que Pedro quer comunicar nesse texto, tenhamos em conta um pouco de teologia bíblica. Deus criou a primeira pareja com uma missão. Como portadores da imagem de Deus, deviam difundir e cultivar essa imagem por toda a criação. Deus também lhe deu ao homem a possibilidade de cair desse estado. O homem caiu em pecado e a partir de então a história sigue dois caminhos paralelos. Pessoas que seguem o caminho da justiça e pessoas que não seguem os caminhos da justiça. Pessoas que são de Deus e pessoas que não são de Deus. Da mesma maneira, Deus separa para si um povo ao longo da história, para que deste povo sejam bendizidos todas as famílias da terra. O povo que Deus elige tem como qualidade a obediência. É um povo obediente aos princípios da palavra de Deus. E um princípio, Deus eligiu uma linhagem marcada por a sangue através do povo judio. Sin embargo, esse tipo de linhagem não seria definitivo, como quedou evidente tras a vinda da morte de Jesus. O evangelho, donde quiera que se predique a qualquer povo a que chegue, é o meio por el qual Deus constitui seu povo, resgatando a persona de todas as famílias da terra, de todas as raças. Esse é um resumo, irmão, da história da redenção, um pequeno resumo da história da redenção. Essa história aún não há terminado. Só se completará em la consumação, quando o Senhor Jesus regresse em sua glória para reunir a todo o seu povo. Pero volvendo ao texto de 1 Pedro 2, 9 e 10, podemos pensar que é possível ver que Pedro utiliza vários textos do Antigo Testamento como base de seu argumento. Ele usa Isaías 43, 20,
Isaías, por exemplo, falou ao povo de Israel que peregrinava e esperava seu regresso. Pero também habla a los peregrinos, já sejam os que estavam fisicamente dispersos, a los que hoje vivem como peregrinos aqui nesse mundo e esperam algo maior. E assim Deus forma um povo para si obediente. Essa era a expectativa. Esse povo, como real sacerdote, como o povo que cumpre o rol para o qual foi designado, está no mundo para servir a Deus, servir os propósitos de Deus. E minha orientação nesta manhã para vocês é: não elijas uma igreja para que te sirva. Elija uma igreja onde pueda servir a Deus. Muitas vezes encontramos pessoas que querem ser servidos. Muitas vezes encontramos pessoas que querem receber de Deus. Buscam teologias de prosperidade, porque querem ser servidos, querem mais de Deus, mas não estão dispostos a servir a Deus. Esse povo, como nação santa, Êxodo 19:6, sobrevive em mais diversos lugares. Barra uma forte perseguição religiosa e política, esse povo sobreviveu. Esse povo permanece santo em todas essas circunstâncias, já que é propriedade exclusiva de Deus. Assim Deus vai obrando e separa para si, irmãos, um povo ao largo das gerações. E diz: vosotros que antes não eres povo. Quantos acá não éramos povo de Deus? Todos. Muitas vezes nascemos numa família cristiana, pero antes de confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador, reconhecer nosso estado de pecador, não éramos povo de Deus. Pero fomos chamados por Deus, agora nós somos parte desse povo. Assim se forma a nossa identidade como o corpo de Cristo. Somos a igreja de Cristo nessa geração e devemos estar listos para servir. O povo de Deus tem uma imensa responsabilidade. A ser parte de um corpo de Cristo, a ser parte como membro de uma igreja é uma grande responsabilidade, irmãos. Não estamos participando de um clube, onde pagamos um valor por mês e desfrutamos. Estamos participando do corpo de Cristo. Estamos chamados a uma esperança viva, disse Pedro, 1 Pedro 1:3, com a promessa de uma herência reservada em cielo, única, real e inquebrantável, diz o texto. Essa esperança não pode ser roubada, já que está garantizada e afirmada por a ressurreição de Cristo. Essa é a única esperança que se pode e se deve oferecer ao mundo. Como o mundo vai conhecer a Cristo se encontra um povo sem esperança? Nós não somos aqueles que voltam atrás. Nós somos aqueles que miramos o autor e consumador de nossa fé e seguimos adelante. Então Deus busca filhos obedientes. Também fomos hechos filhos da obediência, disse 1 de Pedro 1:14, chamados a um amor obediente à verdade, sem pretensões alguma, fundados sobre a roca da palavra de Deus, que é viva, que é permanente. Fomos chamados a negar a vida antiga e abandonar todo tipo de mal. Estamos chamados a ser casa espiritual e sacerdócio santo em uma vida de sacrifício espiritual a Deus por meio de Jesus Cristo. Estamos chamados a crer, mesmo quando não vemos nada. Finalmente, o apóstolo Pedro encerra com uma missão, citando o profeta Oséias, que ilustra uma situação em que Israel é chamado povo que não é meu. Ora, Pedro destaca que os crentes são chamados povo de Deus. Agora, Pedro parece que resgata esse conceito que Israel de Deus não era aquele povo que Deus chamou que não era seu povo mais.
Agora, Israel de Deus são todos aqueles que reconheceram a Jesus como seu Senhor e Salvador e são obedientes ao senhorio de Cristo Jesus. Esse é o povo de Deus. E essa história não há terminado, irmãos. Cada vez que evangelizamos, cada vez que alabamos, cada vez que glorificamos a Deus, somos instrumento de Deus em la construção desta história. Cada vez que nos reunimos aqui para alabar, somos instrumento de Deus para a construção dessa história. Deus está escrevendo uma história através de minha vida, através de tua vida. E Pedro, ele mira para esse texto e mira para esses irmãos que estavam esparcidos por vários lugares, dizendo, não desanime, vós sois povo de Deus. Então, irmãos, é uma bendição pertencer a esse povo de Deus. Quantos aqui entendem que é uma bendição participar do povo de Deus? Quantos? Amém? É uma bendição. Já hemos visto que Pedro escreveu aos cristianos que atravessavam momentos de dificuldade e sofrimento, assim como todos nós vivimos. O contexto nos mostra que esses cristianos estavam bajo o reinado de um imperador romano chamado Nerón, um dos mais grandes tiranos de todos os imperadores romanos. Infamemente recordado por queimar cristianos vivos em seu jardim como fonte de iluminação durante a noite. Esse era o prazer de Nerón. Não podemos olvidar que esses cristianos foram excluídos da cultura popular que os rodeavam. Foram perseguidos economicamente, socialmente e fisicamente. Generalmente eram odiados por los incrédulos nas províncias romanas mencionadas em versículo 1 de 1 de Pedro. Pero no versículo 9, versículo 10, Pedro ressalta a bendição de pertencer a esse povo de Deus e ser parte do plano de Deus. Então, é um esforço. Então, Pedro faz um esforço para fortalecer esses crentes. Pedro les recorda que muitos podem rechaçá-los. Muitos podem ridicularizá-los. Eles podiam se sentir como peregrinos que parecem não pertencer a nadie. Pero delante deste desprezo, devem recordar que pertence a Deus, que Deus os reconhece como seu povo exclusivo. Amém? Deus mira para vós, mira para você, mira para a nossa igreja, mira para os crentes que existem nesse mundo e diz, vocês são meu povo, povo exclusivo de Deus. Essa é também uma bendição inerente, irmãos, que vemos em núcleo familiar. Aunque às vezes pareça disfuncionar para muitos, né, familiares, porque tem um que parece que nasceu já reclamando ou murmurando e passa a vida toda murmurando, pero é parte da família, nós outros o suportamos, nós outros o amamos. Os membros de uma família podem sentir-se vulneráveis entre si porque não sabem o valor de estar vinculado a uma família. Não sabem que se pertencem um ao outro. Nossa família nos aceita. Aunque muitas vezes somos diferentes, actuamos de maneiras diferentes, muitas vezes metemos as patas, muitas vezes parecemos-nos raros, pero somos aceitados em nossa família. Assim que pode elegir a tus amigos, pero não pode elegir a tua família. Nasciste em isso, nasciste em essa família. Pero o bonito disso é que em tua família desfruta desse sentimento de pertenência. Eu pertenço a alguém. Alguns são raros. A menudo não estão contentes com a vida. Outros são felizes e divertidos. Pero todos são membros, um do outro, são família. Por isso nos esforçamos para manter uma boa relação entre nós outros. E o mesmo ocorre na família de Deus, na igreja.
Em nossa igreja temos uma grande variedade de pessoas de diversas origens, e há um amplo aspecto de educação, experiências, talentos. Sem embargo, nos aceitamos uns aos outros. Essa é a família, essa é a nossa igreja, e lá amamos. Somos uma família de quem nos pertencemos uns aos outros, porque pertencemos antes a Deus, que nos chamou de las tinieblas, que nos sacou de las tinieblas para a verdadeira luz. Às vezes nos surpreende pensar que, apesar de ser tão diferentes, somos parte dessa família. E esse passagem da Escritura nos recorda esse bendito privilégio, a bendição de pertencer, pertencer a essa família de Deus. Ora, vemos novamente versículo 9 e 10, capítulo 2. Note que Pedro está dizendo, ele está recordando um passagem do Antigo Testamento para aplicar esse conceito à sua igreja que estava esparcida. Ele está tomando uma passagem do Antigo Testamento sobre o povo de Israel, dizendo que agora a igreja é o novo Israel. A mirada de Deus está para esse novo Israel. Vós sois o novo Israel de Deus, disse Pedro. Note o texto de Êxodo 19, 5 e 6, vê que Deus originalmente habla as palavras que Pedro usa no capítulo 12. Quando os israelitas se reuniram ao pé do monte Sinaí para receber de Deus o primeiro pacto, o que chamam de Antigo Pacto, o Antigo Testamento, Deus disse através de Moisés, se em verdade obedece-me vós e guarda-me pacto, então sereis para mim um tesouro especial sobre todos os povos. E sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Suena familiar os versículos 9 e 10 agora? Então, se Pedro está dizendo que a igreja de hoje é a máxima expressão da família de Deus, por isso temos que preservá-la. Por isso temos que amá-la. Por isso temos que cuidá-la. Ora, vemos o versículo 9. Em contraste com aqueles de quem Pedro acaba de falar, os não cristianos, em versículo 8, os que são desobedientes à palavra, os que han rechazado a Cristo, em sua negativa, a tropeçado na pedra angular, han tropeçado em Cristo, e, por lo tanto, tropeçarão e cairão em dia de juízo. Agora, em contraste esse versículo 8, Pedro disse, os cristianos, em versículo 9, são diferentes. Pedro escreve, pero vosotros sois, e logo ele dá 4 frases descritivas de quem somos. Habla da posição, ele habla da classificação, ele habla da condição de cristiano, ele disse, pero ustedes são geração escorrida. Há alguma diferença para ustedes participar de uma geração escorrida? Não todos são escorridos. Vocês são real sacerdócio. Há diferença isso? Vocês são nação santa. O que nos dá a posição de participar de uma nação santa? Vocês são um povo de Deus. Pedro disse que todo cristiano deve regozijar-se em sua posição de cristiano, irmãos. Tengamos 3, 4, 5, quando cantamos, quando entonamos, toda essa manzana deve escutar que aqui existe um grupo de pessoas que regozijam em sua posição de cristianos. Não seguimos cantando como seguindo um cortejo fúnebre, não. Cantamos com alegria. Hablamos entre nós outros com alegria. Nos saludamos, compartilhamos nossas experiências, nossas lutas, mas hacemos como Davi hacía. Ele empieza dizendo a Deus, Deus, estou assim, 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 meus inimigos estão todo momento cercando-me.
Pero quando recordo-me dos tempos antigos, que tu me livraste, tomo ânimo. Parece que cresce em mim uma força interior. E miro para Jesus, miro para o autor e consumador de minha fé e sigo adelante. Irmãos, teremos que tomar cuidado, porque nesses tempos difíceis, daí nós outros entramos na fila de banco, numa cola de banco, aí um grupo de pessoas, pero 90% das pessoas estão charlando por ali, e o teor de suas charlas são o quê? Murmuração, reclamação, governo, política, plata que não alcança isso, enfermidade, todo. E se nós outros não nos posicionamos, irmãos, como o povo de Deus, nós outros nos contaminamos também, e não passa 5 minutos e começamos a repetir o mesmo que eles estão repetindo. Tu pertences a Deus. Regozija-te em tu posição. Vemos cada uma dessas 4 frases do versículo 9. Ele diz: pero vós sois uma geração elegida. A palavra grega para elegido aqui tem sua raiz em original, do qual temos a palavra eleição. A doutrina da eleição, a doutrina bíblica de que somos elegidos por Deus e elegidos para a salvação, mostra que Deus nos elegeu em Cristo. Quando Ele permite que seu Filho amado abra os braços na cruz, Ele está dizendo: todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus toma a primeira iniciativa e nos chama para a salvação. Essa é a palavra que usa Pedro e isso é o que significa Deus nos elige. Se por suposto que lo elegimos quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, pero solamente lo elegimos porque Ele nos elegeu primeiro. Ele nos levou com seguridade a seu lado. Deus nos amou primeiro, diz o texto. Por lo tanto, nada na igreja pode jaquetar-se de estar incluído. O texto não disse uma geração que elige, como se fôramos os melhores, a eleição de las eleições, pero o texto disse uma geração elegida por Deus. Deus nos elige a nós outros em Cristo, a nós outros que estávamos mortos em delitos e pecado, a nós outros que não teníamos nada que oferecer a Deus. Fomos elegidos mientras éramos pecadores. Assim que nada pode presumir de estar incluído. Pertenecemos porque Deus nos amou primeiro. E a palavra geração acá pode traduzir-se como parientes, pueblo ou incluso raça. Os cristianos somos como uma raça, somos um pueblo entre os quais a etnicidade não importa, dado que a muitos lhes importa em esses dias, né? Pero no reino de Deus não importa isso. Os cristianos são aqueles que pertencem a Deus e os demais, independentemente de sua origem étnica. Somos uma geração elegida, uma raça elegida do povo de Deus, uma família de crentes que pertence a Deus e uns a outros, diz o texto. Como geração escolhida de Deus, existimos uns para os outros. Para outros, nos ajudamos uns a outros, fortalecemos-nos em nossa família uns a outros. Pedro ensina que uma igreja não é um edifício. A igreja não é um edifício de ladrilhos ou de pedras. A igreja é formada por pedras vivas, pedras salvas. A igreja está llena de pedras vivas, de pessoas vivas que se reúnem e trabalham juntas. Uma pedra por si só não é um edifício, necessita de outras pedras para seguir crescendo. Um investigador, irmãos, um dia ele foi fazer uma investigação com as formigas que vivem na selva. Encontrou um tipo de formiga distinta, umas formigas grandotas. Ele agarra uma formiga dessa e põe dentro de uma vasilha com água.
essa formiga sola começa a se debater, e de repente ela se hundiu. Pero, ao mirar o rio, ele viu que havia algumas formigas que caíram em rio. Pero quando elas se caíram, elas se uniram. Quando as formigas se juntam, eles formavam como fosse uma barca vivente que lhe ajudava a sobreviver às inundações repentinas. Como barcas unidas podem incluso viajar durante meses até encontrar terra firme. Juntas elas não hundiam-se. Elas flotavam. E cada formiga usava suas garras para unir-se entre si. Esse investigador diz, à primeira vista, quando observamos essas formigas, parece uma amaranha de corpos que se vê extremidades por todas partes. Pero à medida que observamos mais cerca, podemos distinguir as diferentes partes do corpo e ver suas conexões. Então, os insetos usam bolsa de ares ao redor de seu corpo para manter-se a flote, disse ele. Que interessante, irmão, e que profundo pensar que, assim como nos insetos, também podemos atuar juntos. Quase como se fora parte de um superorganismo. Os indivíduos que atuam juntos criam essa consciência de meio ambiente que nenhuma formiga tem. Fazemos muito mais juntos. Esse é um retrato do poder da igreja. Nós, como geração elegida, nós necessitamos uns aos outros. Solos estamos perdidos. Nos aceitamos uns aos outros, dependemos um do outro, trabalhamos um com o outro, sobrevivimos uns graças aos outros. Se você disse, bueno, não necessito de igreja, ou não creio em organização religiosa, é possível que alguns dias se encontre solo e hundindo-se com aquelas formigas solas. Pero com tua família, a família de Deus, com teus companheiros crentes, os aferrarás uns aos outros e enfrentarás as tormentas da vida, porque juntos somos mais fortes. Regozija-te em tua posição. Sois uma geração elegida. Pedro também disse, versículo 9, tu eres um sacerdócio real. E aí, muitos de nós outros, como homens, estamos falhando. Não necessitamos um sacerdote hoje para ser nosso intermediário, como no Antigo Testamento, entre nós outros e Deus. Somos nossos próprios sacerdotes. Agora, que tipo de sacerdotes estamos sendo? Pensemos então no que fazia um sacerdote no Antigo Testamento. O sacerdote no Antigo Testamento, ele orava. Era chamado, reconhecido como um homem de oração. Ele orava por sua família, ele orava por os demais, orava por todos. Ele intercedia por os demais. Como real sacerdote, devemos orar uns por outros. Devemos ser como Samuel, no Antigo Testamento, que diz em 1 Samuel 12, 23, e lejos de mim pecar contra Jeová, deixando de orar por vós outros. A igreja ora uns por outros. Ayer, lá em Itambeguaçu, quando eles passaram a lista de pedidos para nós outros, eles passaram com uma expectativa. Eu digo para eles, existe um grupo da igreja que ora por vocês, miércoles, às 20 horas. Tome-se um tempo essa semana para escutar verdadeiramente aos demais. Muitas vezes nós outros estamos já com tantas atividades durante a semana que miramos para o outro e dizemos tudo bem, e nem miramos nos olhos para saber se está bem, né? E automaticamente o outro diz tudo bem. Mas quando não está tudo bem, somos família. Necessitamos escutar o outro. Tome seu tempo.
Considere o poder da bendição em la pergunta: como posso orar por ti? Como sacerdotes reais, devemos orar uns por outros. E lejos de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós outros. Pelo versículo 9 também diz que sois linhagem escorrido, real sacerdócio e uma nação santa. Os cristianos são uma nação santa, dijo Pedro. Um autor disse uma vez que ser santo é ser completamente de Deus. Somos completamente de Deus? A santidade é uma questão de ser totalmente de Deus. Cada área de nossa vida deve ser dedicada a Deus, a Ele. Nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras, nossos olhos, nossa língua, nosso coração, todo sujo deve ser sujo. Pense-los essa semana, mientras se consideram uma nação santa. Pense na santidade como totalmente de Deus. Versículo 9 sigue dizendo: vós outros sois povo exclusivo de Deus. Na frase, o próprio povo de Deus é mais literalmente, como se fôssemos dizer, um povo para a possessão. Ou como disse em outra tradução, um povo que pertence a Deus. Os cristianos são propriedade exclusiva de Deus. Eres precioso para Deus não porque tu elijas, recuerda, sino porque Ele te amou primeiro, em Cristo. O que te faz especial para ti, para Deus, é tu posição em Cristo, não é tu roupa, não é tu prata, não é tu casa, tu auto. Eres especial para Deus porque teneis uma posição em Cristo. Estás escondido com Cristo em Deus, diz o texto. Colossenses 3:3. Tus pecados han sido pagados em Cristo, perdonados em Cristo. Estás coberto de la justiça de Cristo. Deus te mira e não te vê em tus pecados, sino que vê tus pecados pagados por Cristo Jesus e sua justiça cobrindo-te como uma grande manta. Por essa razão somos o povo especial. Por causa de Cristo, assim devemos render-lhe culto todo o tempo. Um povo por possessão, um povo exclusivo de Deus. É como se tiveras água em tu casa, que é tu maior tesouro, e de repente há um incêndio e vos corre e agarra essa coisa, abraça para salvar-lhe, porque é tu maior tesouro. Graças a Cristo sois o povo único de Deus. Deus te agarrou, Deus te salvou, porque Ele te amou primeiro. Então, se quando te senta deprimido, não leias nenhum livro de autoajuda para melhorar a tua autoestima. Simplesmente vê a Bíblia, busca 1 de Pedro 2, leia o versículo 9, e regozija-te em tua posição. Sois parte da geração escorrida, santo sacerdócio, nação santa, povo exclusivo de Deus. Podemos ler esse texto juntos? Abra sua Bíblia aí nesse texto, 1 de Pedro 2, 9. Vamos ler todo junto, bem forte, com convicção. Aí como projetar também, se de repente projetamos e temos aí só uma versão. Primeiro de Pedro 2, versículo 9. Aí? Quase aí? Bueno. Vamos lá, com as Bíblias nas mãos aí. O que diz o texto? 1, 2, 3. Mas vosotros, linhagem escorrida, real, sacerdócio. Agora sabemos por que somos povo escolhido de Deus. Agora sabemos por que somos real sacerdócio. Por quê?
Regozija-te em tua posição. Pero para quê? Qual o propósito de ter esses títulos que Deus nos outorgou? Por que estamos aqui nessa manhã de 11 de agosto com esse frio? Vê a resposta na última parte do versículo 9. Mira o que disse. Para proclamar as grandes coisas daquele que nos chamou de las tinieblas a sua luz admirável. É pouco isso, irmão? É muito. Cada vez que você sai de sua casa com a sua Bíblia em sua mão, embaixo dos seus braços, ou sai com sua família, os vizinhos estão observando, você está entregando mensagem de salvação para aquelas pessoas. Tá? Há uma multidão de pessoas que estão observando-nos. Nós outros saímos para anunciar essa mensagem maravilhosa. Então, se para proclamar as grandes coisas daquele que nos chamou de las tinieblas, sua luz admirável, esse é o propósito da vida de um cristiano, irmãos. Há tanta gente buscando um propósito de vida, esse é o nosso propósito como cristianos, porque fomos comprados. Ele nos deu os títulos, mas nos deu os títulos com um propósito muito definido. Então, o propósito na vida é proclamar as alabanças daquele que o chamou de las tinieblas, sua luz admirável. Se Ele é quem nos tem como seu povo exclusivo, então se lo devemos nossa vida a Ele. Vivimos para Ele. Nosso maior propósito na vida é glorificar a Ele. Você e eu existimos para reflejar a luz que recebimos. Quando eu era ninho, meus pais me ensinaram uma canção que dizia assim: a minha luz pequenina, eu deixarei brilhar. Em português, né? A minha luz pequenina, eu deixarei brilhar. Eu deixarei brilhar. Não deixarei Satanás assoprar. Eu deixarei brilhar. Deixarei a minha luz brilhar até que ele volte. É sencillo assim. Ele prendeu uma luz dentro de nós outros. Há um mundo que vive nas tenebras. E nós outros somos esses que vamos anunciar. Hemos recebido a luz do Evangelho de Jesus Cristo e agora vivimos como refletores dessa luz. Nós outros, versículo 9, declaramos as alabanças daquele que nos chamou de las tinieblas a sua luz admirável. É dizer, com nossa vida em Cristo declaramos aos demais a excelência de caminhar com Deus, irmãos. Quando as pessoas miram para nós outros, eles sentem ganas de caminhar com Deus? Pergunta. Em termos práticos, proclamamos sua grandeza através da adoração, como estamos fazendo esta manhã, mediante a alabança, mediante o ensino da Bíblia. Mas também proclamamos sua grandeza através da palavra, através do nosso testemunho. Pablo diz que somos cartas abertas para ser lidas pela gente. Esta semana proclamaremos a grandeza de Deus através de nosso testemunho em nosso trabalho, na escola, em nossos vecindários. Regozija-te em tua posição, cumpre tu propósito e recorda tu passado. Pedro, ele termina dizendo: se tudo isso que estou pedindo para vocês é pouco, recorda-te de tu passado. Antes nem sequer eras pueblo. Pero agora sois pueblo de Deus. Não havia recebido misericórdia, pero agora as misericórdias de Deus vêm sobre ti todos os dias. Não tem fim. Recorda tu passado, uma vez foste nem sequer um pueblo. Uma vez estuviste, como escreve Pablo em Efésios 2:1, mortos em delitos e pecados. Uma vez estuviste morto. Uma vez estava cego, uma vez estava perdido,
Pero ora estás vivo em Cristo, pero ora vês, pero ora foste encontrado, glorifica a Deus, tu Deus de glória. Uma vez nem sequer eras pueblo, pero ora habéis recebido misericórdia. Nunca ouvi de onde estava antes de que Deus tomara tu coração e te pusera a seu lado. Recorda tu passado. Isso te manterá humilde. Não mereces a salvação mais que nadie, mas Ele te amou primeiro. Deus tem toda a glória por lo que ha hecho em tu vida. Deus tem toda a glória pelo que Ele ha hecho em tu vida. Vos não és um vivente simplesmente que vai viver 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos e morrer, não. Vos um dia vai estar cara a cara com tu Deus. Ele te hizo. Ele te salvou com propósito. Ele tomou um povo quebrantado e o uniu em essa organização única chamada igreja. Por isso, é uma bendição pertencer à igreja. Assim que não deixe de congregar, como muitos fazem. Tenha responsabilidade com Deus primeiro. Você sabe que quando deixamos de estar, claro, muitos têm temas importantes, urgentes a tratar, e muitas vezes não estão nos domingos. Mas você sabe que há muitos que estão mirando para nós outros. Um dia um pastor me disse para mim, João, você tem que entender uma coisa. Quando você se converte e começa a caminhar com Cristo, há uma pessoa num escalão mais abaixo que você está mirando para você e está dizendo, eu quero ser como Ele. E você deve mirar para um outro que está no escalão mais alto de santidade que você e dizer, eu quero chegar a ser como Ele. E sabe que isso marcou minha vida? Isso abriu meus olhos e me ajudou a ser um pouco mais prudente, me ajudou a ser um pouco mais obediente e mais responsável com as coisas de Deus. Há pessoas que estão mirando para nós outros. Não deixe de assistir. Alabe a Deus. Vou desafiar os jovens à noite a vir pela manhã também. Eu sei que muitos vão dizer, ai pastor. Nós outros temos tantos músicos e aqui o Juan com a sua guitarra solo aqui sofrendo, né? Gente, não é um culto para a igreja, é um culto para Deus. Vamos alabar a Deus com o melhor que temos. Tá? Todos. Esta é a nossa oportunidade antes de estar naquele grande e glorioso dia. Não estamos fazendo um culto como um programa para pessoas. Estamos aqui alabando e invocando ao grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Queria terminar com isso. Deus tem toda a glória pelo que Ele ha hecho em tua vida, em nossa vida. Vamos nos pôr de pé. Alguma canção, Juan, separada para esse momento? Podem passar então, assim nós outros já vamos terminando essa parte. Uma vez, quando era adolescente, havia uma canção em moda, né? Tem uns coritos que entram em moda, depois se vão, né? Depois se quedam. E um dos coritos que me gostava cantar naquele então, dizia assim, há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus, em português, né?
Temos consciência que há um doce Espírito aqui, gente. Cada vez que nos reunimos, seamos uno, seamos dois, seamos três. Onde estão dois ou mais pessoas reunidas em meu nome, allí eu estarei. Esse doce Espírito de Deus está. E a canção dizia assim: há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença do meu Salvador. Doce presença, presença santa. Eu sei que a versão em espanhol é diferente, né? Quem sabe podemos cantar. E que Deus nos bendiga, irmão. Creio que o propósito dessa palavra hoje era para recordar-nos que Deus nos vê como esse povo exclusivo dele. O mundo vai nos rechaçar. Satanás vai nos odiar. Pero não importa, o que importa é que Deus nos ama. E sua palavra é fiel. Ele disse que estaria conosco todos os dias. E estará conosco. Amém?